Vamos estudar. Vamos estudar. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estação Pimpolhos. Hoje é aula de Geografia. Se você veio procurando outra aula, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima, é só procurar a sua aula e assistir. Já deixa o seu like aí no vídeo, aproveita e escreve nos comentários o que você está achando das aulas e fica atento que logo tem a palavra secreta para você deixar aí nos comentários para eu saber quem é que está assistindo os vídeos. Beleza? Vamos para a aula! E para a nossa aula de hoje, a leitura base é a leitura do livro didático Novo Pitanguá, né, o livro de Geografia, no capítulo 4, na unidade 1 do capítulo 4. Só que não é todo o capítulo 4, é a partir da página 117 até a página 123. Começa ali onde diz a vegetação e as paisagens. Então você tem duas opções, ou você pausa o vídeo agora e vai ler essas páginas, ou você assiste toda a aula e depois você lê as páginas para entender melhor. Aí fica a seu critério, você que escolhe o jeito de estudar nesse caso. Então vamos lá, capítulo 4, Aspecto Natural das Paisagens. Unidade 1, Clima e Vegetação. Nós não vamos ver exatamente o clima hoje, tá? Nós vamos ver mais sobre a vegetação, sobre os biomas. Antes da gente começar propriamente a aula, vamos falar sobre o que é uma vegetação natural, que é um conjunto de plantas que nasce e cresce naturalmente em uma região. E a vegetação natural está ligada diretamente com os biomas brasileiros. E os biomas brasileiros são esses aí que vocês estão vendo no mapa, e conforme as cores que eles vão aparecendo, é o bioma. Então a Amazônia ali é essa parte bem grande, então é o bioma Amazônia. Temos o bioma Cerrado, que é essa parte meio verdinho, meio azul ali. Temos a Caatinga, que é um bioma que está ali um pouquinho à direita do Cerrado. Temos o Pantanal, que é um bioma bem pequenininho, mas bem importante. E quando eu falo que ele é pequenininho comparado com os outros, porque ele é um bioma enorme. Temos o bioma Mata Atlântica, olha só como ele é um bioma meio bem grandinho. E temos o bioma Pampa, que é o menor bioma brasileiro e está ali embaixo, fica só no Rio Grande do Sul. Então, olhem bem para esse mapa vai ser importante para vocês rememorarem aí. E também no final tem uma pergunta para que vocês vão precisar desse mapinha para descobrir onde é que está onde é que está o bioma e qual é o estado que ele está. Beleza? Dito isso, vamos lá. Mas afinal, o que são biomas? Biomas são tipos de ecossistemas com um certo nível de homogeneidade. E o que são ecossistemas? O ecossistema é um sistema ecológico que inclui, né, os seres vivos e o ambiente, e essa relação que tem entre todos os seres vivos, seja ele plantas, seja ele animais, né, todos aqueles dos reinos dos seres vivos que a gente viu, toda essa relação desses seres vivos com o ambiente. Então, isso que é um bioma, são tipos de ecossistemas. Então, o bioma ele é como se fosse um grande ecossistema, e dentro de alguns biomas existem vários ecossistemas. Então, nós vamos trabalhar os biomas no geral, não vamos ficar trabalhando ecossistema por ecossistema. Isso aí vocês vão aprender mais para frente. Então vamos lá. O Brasil, como eu já falei, né, possui 6 biomas: Amazônia, o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, o bioma do Pantanal, o bioma da Mata Atlântica e o bioma do Pampa. Então vamos falar primeiro sobre a floresta amazônica. Então a floresta amazônica ela faz parte do bioma Amazônia e é o maior bioma do mundo e ocupa quase metade do território nacional. Então aqui no nosso país quase 50% do nosso país é composto por esse bioma. O clima do bioma Amazônia é sempre muito quente e chuvoso, e é nesse bioma que está a maior bacia hidrográfica do mundo, né? A bacia amazônica. O que é uma bacia hidrográfica? São conjuntos de rios que banham determinado lugar. Então, na Amazônia que existe o maior número a maior bacia do mundo. E a Amazônia, ela divide-se em 3 estratos. Então,
ela tem a Mata de Igapó, que é sempre inundada. Aqui temos uma foto da Mata de Igapó. E como vocês podem ver, aqui nós temos a famosa Vitória Régia, né, que é essa planta gigantona aí, que fica sempre nos rios. Então, essa aqui é uma floresta, olha só, vocês estão vendo que lá no fundo tem um rio, mas embaixo dessas plantas aí também é rio. Então, isso que é uma mata de igapó, ela é sempre inundada, então sempre vai ter água. Aí nós temos a mata de várzea, que ela é inundada em algumas épocas do ano. E nós vamos ver que tem outro bioma brasileiro que também tem essa várzea. Então, o que acontece nessa mata de várzea? Algumas épocas do ano ela fica inundada, fica cheia d'água. Outras épocas do ano ela fica seca. E aí os seres vivos que ali estão, né, as plantas, os animais, eles têm que se habituar, eles estão acostumados com essa coisa. Não é, por exemplo, se a gente for pegar um peixe não pode viver numa mata de várzea, porque vai ter épocas secas, ele não vai conseguir viver no seco. Um anfíbio já é mais fácil, porque ele consegue viver dentro da água e fora. Algumas espécies de plantas precisam que seja sempre inundada, por exemplo, a Vitória Régia que a gente viu agora há pouco. Mas outras plantas precisam que o ambiente não seja tão molhado, né? E aí fica muito úmido porque mesmo nas épocas de secas a umidade está ali presente, então algumas plantas não conseguiriam sobreviver. Então cada tipo dessa mata tem os seus próprios tipos de espécies. E nós temos a mata de terra firme, que a maior parte da Amazônia tem esse tipo de mata, são as partes não alagadas da floresta. Então, é realmente ali um mato, né, que é a floresta gigantona lá que a gente conhece. Então, aqui temos um exemplo também. Pode notar como as árvores são bem altas, aí ó, a gente não consegue nem ver o topo delas nessa foto. E as árvores que estão lá para o fundo, algumas a gente vê o topo, mas mesmo assim tem algumas que não é possível. Vamos agora para o nosso segundo bioma, que é a caatinga. O bioma da caatinga é formado por árvores e arbustos com muitos espinhos. Então são plantas e são seres vivos acostumados com a falta d'água, que conseguem viver muito tempo sem a água, na seca. A gente pode perceber aqui, olha só que o solo tem uma parte verde, mas aqui a boa parte do solo não tem nenhuma graminha, só ali os cactos, etc e tal. E as árvores e arbustos têm essa característica, né, de ter muitos espinhos. Então, no bioma da Caatinga, a chuva é escassa durante todo o ano. Tem alguns outros biomas em que uma parte do ano chove, outra parte do ano tem seca, né? A Caatinga ela é quase que totalmente o contrário ali do bioma Amazônia, porque na Amazônia chove praticamente todo dia e aqui na Caatinga é muito difícil chover. E ele é o único bioma que é exclusivamente brasileiro, né? Ele não existe em nenhum outro lugar no mundo. E a flora, quando a gente fala de flora, é o conjunto de flores de algum lugar. Quando a gente fala de fauna, é o conjunto de animais de algum lugar. Então a flora da Caatinga contém mais de 900 espécies catalogadas, e as mais comuns são os cactos e bromélias. Então a gente pode pensar, em num lugar assim não vive muitas plantas, mas existem mais de 900 espécies catalogadas que vivem lá. Vamos ver algumas. Tem essa planta aqui que é chamada de barriguda, né? Dá para ver bem por quê, porque ela tem um tronco ali que parece um barrigão. E entre parênteses está o nome científico dela, que é Ceiba glasiove. Temos o cacto, né? Bem clássico esse aqui, é o Cactaceae. E temos aqui outra árvore, a catingueira, que é a Caesalpinia piramidalis. Olha só, eu particularmente achei essa árvore muito bonita, eu não conhecia ela. E ela também é uma árvore característica lá do bioma da Caatinga. O cerrado brasileiro. Vamos falar então sobre o cerrado. É o bioma formado por árvores de pequeno porte e vegetação rasteira. E as árvores desse lugar elas têm uma característica bem comum, elas têm o tronco bem retorcido, que é para conseguir pegar a água do solo.
Então, nesse bioma, o clima é quente e também há períodos de chuva e de seca. Então, é o segundo maior bioma brasileiro, abrangendo vários estados. Então, se lá no bioma Amazônia, né, ele é o maior, esse aqui é o segundo maior bioma do Brasil. A fauna do cerrado é bem diversificada. Voltando ali, fauna é o conjunto de animais de algum lugar. E são conhecidas mais de 1.500 espécies de animais comuns desse bioma. Então vamos falar sobre alguns. A onça pintada, a anta e o macaco prego. Particularmente, eu acho o macaco prego bem engraçadinho. Então, esses três animais, eles são comuns nesse bioma, né? Eles conseguem sobreviver bem dentro desse bioma. Vamos falar agora sobre o Pantanal, que é simplesmente a maior área inundável do planeta. Lembra que quando a gente falou lá da a mata amazônica, lá da selva amazônica, a gente falou sobre a mata de várzea, né? Que é uma mata que tem épocas do ano que está inundada, tem épocas do ano que não. Mas nós também temos um bioma que é totalmente assim, totalmente. Tem épocas do ano que está inundado e épocas do ano que não está. E se vocês lembram, antes da quarentena, nós estávamos lendo o livro do Pedro Bandeira, que era Pântano de Sangue, né? E a história acontecia um pouco em São Paulo, mas a maior parte aqui no Pantanal. Eu não sei se vocês lembram lá do Calu, da Magre, né, do Chumbinho, acho que vocês vão lembrar. E olha só, o Pantanal ela tem 150.355 quilômetros quadrados de extensão, é muito grande mesmo. No Pantanal, o verão é quente e chuvoso, então chove quase todo dia no verão e além disso é muito quente. É quente que nem os dias mais quentes aqui onde a gente mora. E no inverno, os dias não chovem tanto, então ele é mais seco, mas é frio, é um friozinho. Claro que não é frio que nem aqui no sul, mas é frio. E o Pantanal, ele tem uma característica que ele sofre influência de outros quatro biomas. Do bioma Amazônia, que a gente já viu, do bioma Cerrado, que a gente também já viu, do bioma Mata Atlântica, que a gente vai ver em seguida, e todos esses são no Brasil. E aí ele sofre influência de outro bioma, chamado Chaco, que é no Paraguai e na Bolívia. Esse bioma Chaco, ele é basicamente o bioma Pantanal, só que em outros países. E o bioma Pantanal, ele tem um dos ecossistemas mais variados em espécies do mundo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que no Pantanal a gente encontra muitos tipos diferentes de animais e de plantas. Então vamos ver alguns aqui. Então eu trouxe essa imagem da sucuri amarela, da piranha e também do lobo-guará, que agora vai virar, né, uma nota de R$ 200 aqui no nosso país. E também a gente, quando me fala em Pantanal, eu lembro bastante de jacaré, né? No Pantanal tem muito jacaré, que inclusive é tema ali do nosso livro Pântano de Sangue também. Lembra que eles matam jacarés para fazer bolsas, sapatos, né? Com couro. Isso é explorado lá no Pantanal. E ainda tem várias outras espécies de animais, né? Tem muita cobra lá. As cobras maiores do Brasil ou são do Pantanal ou são da Amazônia. Então ele é um lugar bem interessante assim para visitar, né? Vamos falar agora da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela é o bioma brasileiro que mais foi devastado pela ação humana. E por que isso? Porque ela é o bioma que fica no litoral brasileiro. Se vocês lembram, lá na aula de história, a gente aprendeu que os portugueses, né, vieram para o Brasil, chegaram ali na época das grandes navegações, então eles chegavam pelo mar. E quando você chega pelo mar em algum país, né, quando chega no país mesmo, se chama litoral. Né? Quando a gente fala assim, vamos para o litoral, é porque normalmente você vai ir para a praia, né? Porque o litoral são as cidades que têm o mar de divisa.
E essa Mata Atlântica, então quando o pessoal chegou lá antigamente, eles começaram a explorar essa Mata Atlântica. Se vocês lembram bem, o Brasil tem o nome de Brasil por causa do pau-brasil, que começou a ser explorado. E o pau-brasil é uma árvore nativa aí da Mata Atlântica que infelizmente está em extinção, né, de tanto que foi explorado. Então vamos falar sobre o bioma Mata Atlântica. O clima desse bioma é úmido, e aí se calcula que mais de 90% da sua área original já foi desmatada. Então, praticamente não sobrou nada da Mata Atlântica. Se vocês forem pensar, 90% é muita coisa. A gente está trabalhando fração a gente trabalha fração lá nas aulas de matemática. É como se tivesse um bolo, tivesse 10 pedaços, né? Vamos imaginar que esse bioma da Mata Atlântica é isso, é um bolo de 10 pedaços. E 9 desses pedaços já foram comidos, só ficou um pedacinho. É exatamente isso que aconteceu com o bioma Mata Atlântica. E ele é o bioma brasileiro em que vivem mais pessoas, então cerca de 61% de toda a população brasileira. Então é muita gente vivendo aí nesse bioma, né, nos litorais e um pouquinho para dentro ali na região sul, principalmente. É bastante gente mesmo, e por isso que ele é o bioma mais devastado. Né? Quais são as espécies aí que são nativas desse bioma? Então nós temos a árvore da araucária, que inclusive é o símbolo do nosso estado, né, do Paraná, que é uma árvore que também está em extinção. Araucária angustifolia é o nome dela, o nome científico. O famoso pau-brasil, que é essa árvore aí muito grande. Não sei se vocês já viram a árvore do pau-brasil. Lá na escola a gente tem uma árvore plantada. Quando voltar a pandemia aí, lembrem de pedir pro prof que eu levo vocês lá conhecer ela. E nós temos aqui uma rã de alcatrazes. Essa rãzinha aí ela foi descoberta bem recentemente pelos cientistas. Ela é uma rã lá do estado de São Paulo, da ilha de Alcatrazes. É uma espécie bem nova, assim, ela é mais nova que vocês, inclusive. Então vocês podem ver que também temos espécies sendo descobertas. Então a ciência, os cientistas, os geógrafos, né, não sabem de tudo. Eles sempre estão pesquisando para sempre aprender mais e aprimorar mais. A gente não conhece, é, a gente não conhece, eu não sei qual é a porcentagem, mas a gente conhece poucas espécies vivas do planeta. Claro, no geral a gente conhece bastante, mas em comparação com o que realmente tem, nós conhecemos poucas. Porque, por exemplo, no fundo do mar, o ser humano ainda não conseguiu chegar tão fundo a ponto de explorar, né, várias espécies. Então, temos muita coisa ainda para conseguir evoluir. Vamos falar agora do bioma mais esquecido, né, no Brasil, que é o bioma Pampa. Quando vocês ficarem maiores e alguém pedir assim, quais os biomas do Brasil, é bem provável que vocês esqueçam do Pampa, mas tentem não esquecer, tá? Que ele é o bioma aqui da região sul do Brasil. Então, o bioma Pampa é o menor bioma brasileiro e é formado por vegetação rasteira. O que é uma vegetação rasteira? É uma vegetação bem baixinha, né? Ao contrário lá do bioma Amazônia, né? Se você olha ali, ó, parece que só tem grama e algumas árvores. Claro, não quer dizer que não vai ter árvore, quer dizer que a maior parte dessa vegetação é rasteira, que nem na Amazônia. Não quer dizer que não vai ter uma vegetação rasteira, mas a maior parte é uma vegetação mais alta, mais densa. Então, quando a gente olha assim, olha só, também o bioma Pampa também é conhecido como Campos do Sul, né, Campos Sulistas, e ele é muito utilizado para pecuária, para criação de gado, né, para isso, porque ele tem uma vegetação bem rasteirinha, então é fácil de criar o gado ali. O bioma Pampa, as 4 estações do ano são bem definidas. Então, quando é verão é calor, quando é inverno é frio, o outono tem as suas características de outono, a primavera as características de primavera. Bem diferente do Pantanal, por exemplo, onde tem 6 meses de chuva, 6 meses de sol, né? O bioma Pampa ele é muito utilizado para a pecuária, como eu já falei, né, por ele ser
é um bioma de vegetação rasteira. E no Brasil, esse bioma está somente no estado do Rio Grande do Sul. Ele também pega ali um pedaço da Argentina e do Uruguai, mas no Brasil é só o Rio Grande do Sul que tem esse bioma, e nem é o Rio Grande do Sul inteiro, é um pedaço do Rio Grande do Sul. É por isso que quando vocês ouvirem falar aí durante uma partida de futebol, por exemplo, que tal vai jogar o tricolor dos Pampas, é o Grêmio. Por quê? Porque o Pampa é esse bioma, então o Grêmio é o time tricolor de três cores que está localizado nesse bioma do Pampa. E vamos falar agora sobre os seres vivos aí presentes nesse bioma. Então nós temos essa grama aqui, essa grama bem bonita, conhecida como grama tapete, também conhecida como grama São Carlos. E ela é uma grama bem bonita, que tem as folhas largas e ela tem esse nome grama tapete, não é por acaso, né? Porque quando você olha ela meio de longe assim, ela realmente parece um tapetinho, de tão linda. E aí nós temos um bichinho chamado zorrilho, que vocês, se algum de vocês aí ouve música gauchesca, né? Eu já ouvi no fundo da grota, tem uma hora que ele canta, né? Na boca da noite aparece um zurrilho para indicar que a água é pecada, e esse aí é o zurrilho. Esse bichinho que parece um gambazinho, e ele inclusive é um parente do gambá, né? Ele deixa um fedorzinho também. Então, apresento o zurrilho para vocês. E aí nós temos uma ave que a gente conhece aqui também, que é o quero-quero, que é uma ave característica aí do Pampa. Vocês podem olhar que ela tem ali na pontinha da asa um espinho, e é por isso que ele dá aqueles voos rasantes, é para acertar esse espinho na gente quando a gente chega perto dos ninhos. Então, muito cuidado quando vê um quero-quero aí, não vão checar com os quero-quero que ele dá uma ferroada em vocês. Pessoal, a explicação da nossa aula acabou, mas nós ainda temos as atividades. Antes de começar as atividades, vamos aí para a frase secreta, que hoje é: o bioma que eu mais gostei foi. E aí você vai copiar essa frase lá nos comentários. O bioma que eu mais gostei foi, e vai colocar o nome do bioma que você mais gostou ali nos comentários, tá? A frase inteira. O bioma que eu mais gostei foi o Cerrado, foi a Caatinga, foi o Pantanal. Você que vai escolher o bioma preferido e colocar ali nos comentários, beleza? Agora pega lá o seu caderno, pega seu lápis, sua borracha, que tem questão para responder. Então, copiar e responder no caderno essas atividades. Então, pessoal, nas atividades de hoje, vocês vão responder o seguinte: com suas palavras, explique o que é um bioma. Se vocês não lembram, volta no começo desse vídeo que eu expliquei o que é um bioma, mas eu quero que vocês falem nas palavras de vocês, não nas minhas palavras, nada de copiar o que eu estou dizendo, tá bom? Pensa bem, assiste lá, pensa bem, escreve no caderno aí o que é um bioma para vocês. E número 2, qual é o bioma que está presente no estado do Paraná? Lá no mapinha, no começo da aula, eu expliquei que não ia falar onde estava o bioma, mas que era só você olhar aquele mapa lá e analisar que você vai saber onde e qual bioma está no estado do Paraná e onde é que fica o estado do Paraná, porque aquele não é um mapa político, então ele não tem a divisão dos estados. Qualquer coisa você procura no Google aí outro mapa político, tá bom? E na número 3, qual solução você sugere para diminuir o impacto do ser humano nos biomas? Se a gente for pensar lá no Pantanal, na Mata Atlântica principalmente, na Amazônia, qualquer um dos biomas que existem no Brasil, o ser humano causou impactos. Eu quero saber qual é a sugestão de vocês para diminuir, para reduzir esse impacto do ser humano nos biomas. O que será que a gente pode fazer para não impactar tanto o meio ambiente? Beleza? Eu espero aí a resposta de vocês. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se não gostou, coloca no comentário por que você não gostou. Respondam as perguntas e não esquece de copiar no caderno, colocar lá a data. Tá tudo lá no PDF que eu mandei para os pais no grupo do WhatsApp. Beleza? E me mandem as fotos. Estou aguardando. Se você não fez alguma outra atividade de outras aulas, veja aí no cardzinho que eu deixei no começo do vídeo. É só clicar aqui em cima do lado esquerdo que você vai encontrar ali e procura a aula que você não assistiu e assista.
beleza? Vejo vocês na próxima aula. Ah, não esquece da frase secreta, deixa aí nos comentários, beleza? Até mais, tchau! Estação Bimbo.